Olá! Hoje o vídeo vai ser totalmente sem roteiro porque eu vou comentar de um filme que eu assisti esse final de semana, tá no Prime, e chama Somente Uma Vez, e é sobre uma agressão dentro de um casal, claramente o homem que agride a mulher fisicamente, claramente não, mais comumente é dessa forma que acontece. Então o filme trata sobre isso, trata de uma psicóloga, até por isso que eu achei bem interessante, da abordagem dela, do desenvolvimento, do levantamento de tudo que envolve uma agressão, e como tudo isso é muito interessante para tudo que eu falo aqui no canal, vai ser sobre esse filme, o vídeo de hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. E essa questão da agressão dentro de uma casa é uma coisa tão comum, e muitas vezes as pessoas se calam, muitas vezes as pessoas se calam ou por vergonha ou por culpa, a vítima se culpa, é muito comum, e eu vou mostrar como que no vídeo foi colocado isso de uma forma muito brilhante, muito interessante. E enfim, um assunto que você pode tratar sim, deve até, numa terapia, para você se entender, perceber quais são as melhores atitudes, quais as melhores respostas e comportamentos que você pode ter diante de uma situação dessa. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link aqui, ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações de horário, valores, local de atendimento, todos esses detalhes. Então, vamos começar falando do filme. O filme fala de uma psicóloga, o filme é espanhol, Solo Una Vez é o título original, de uma psicóloga que trabalha numa instituição pública, creio que é tipo uma assistência social, alguma coisa que atende o equivalente deles a Maria da Penha, e é específico para mulheres agredidas dentro de casa ou dentro da família por seus respectivos relacionamentos. E a situação é de um homem que é convocado, né? Eu achei isso muito interessante, não sei se existe de fato, se é uma criação do filme, mas é muito interessante, que ele tem como obrigação, faz parte do processo que ele está passando judicialmente, frequentar a terapia, porque ele agrediu a esposa. E é muito interessante porque ele tem uma postura muito linear, né? Ele o tempo todo fala, foi um acidente, foi só uma vez, até por conta disso o título, e todo o filme questiona essa situação do só uma vez, né? Porque todo comportamento, na hora que ele é expresso, ele tem uma raiz muito profunda, e normalmente o só uma vez acaba sendo a primeira vez, né? E o filme mostra que depois ele continua sendo agressivo com ela, e até no ambiente dentro lá do consultório, onde jamais se esperaria que ele ia perder a cabeça desse jeito. Então mostra que o comportamento, a agressão, machucar a esposa é a ponta do iceberg de muita coisa que vem acontecendo na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida emocional. Não é passando pano não, mas é entendendo que não vem do nada, né? A pessoa não decide, sempre foi muito bacana, sempre teve uma vida muito tranquila, sempre teve uma família muito equilibrada, de repente vai lá e bate na mulher, não é bem assim, né? Normalmente tem todo um histórico e que vai aparecendo aos poucos, né? Isso dificilmente uma pessoa chega num local, chega para outra pessoa, seja quem for, muito menos um psicólogo, e chega contando, né? Não, olha o que aconteceu ao longo da minha vida, foi isso, e chega também contando o que aconteceu. Não, realmente bati, realmente eu fiquei transtornado, realmente... não, vai tentando amenizar, vai tentando convencer de que não foi tão grave assim, não, ele só estava, ele foi segurar o braço dela para ela não sair, aí machucou, e aí no desenrolar da história a gente percebe que nada disso, isso é só uma pontinha da verdade, né? Tem muita coisa, e tudo isso começa a aparecer na hora que a esposa comparece lá no consultório, onde ela não é obrigada, quem é obrigada é o marido, porque ela é a vítima, foi ela que apanhou do marido, e ela chega para tentar botar panos quentes. Não, vamos encerrar logo isso tudo, foi só uma vez, e não, dá para entender o porquê que ele perdeu a cabeça,
E aí a psicóloga começa a perguntar, primeiro ela fala, olha, em primeiro lugar você não é obrigada a estar aqui, né? Quem é obrigado é seu marido, mas se você quiser, vai ser bem-vinda, vai ser bem recebida. Mas então vamos trabalhar o que você está trazendo. E ela não quer trabalhar, ela quer eliminar, ela quer zerar, ela quer fazer de conta que nada aconteceu e ela quer seguir a vida, ela quer seguir o casamento, ela quer meio que fazer de conta mesmo, né? Isso não aconteceu, não faz parte da minha vida. E ela vai justificando por vários argumentos. Um dos argumentos dela é que uma pessoa do nível dela, na posição dela, não passa por isso. Aquela história que fica meio claro que eles pertencem a uma classe média alta, algo assim. E aquela sensação, né, que as pessoas têm de que esse tipo de coisa, essa violência dentro de casa só acontece em outras classes, em outras culturas, em outras condições sociais, financeiras, né, e não, na dela não. Aí a psicóloga fala, você ficaria espantada de saber que eu recebo aqui casos envolvendo juízas, advogadas, médicas. Ela fala, juízas, imagina uma pessoa que está ali totalmente, né, dentro da lei, entendendo, sabendo tudo e ainda sofre esse tipo de coisa. E ela passa muito tempo primeiro falando que aquilo não aconteceu com ela, porque não acontece no grupo dela, mentira, né? Acontece igual em todos os grupos, não tem ninguém tem nada específico, especial para acontecer em maior quantidade, nenhum grupo, nenhuma classe, nenhuma condição financeira, social, nada. E aí ela começa a se defender de que, você está querendo dizer que eu vim aqui porque eu me sinto culpada. E aí ela se entrega, né? Porque de fato ela se sente culpada por ter apanhado. E aí vai desenrolando e ela não fala o que aconteceu, e a psicóloga tem uma técnica que na realidade eu acho que não é um teste oficial, é mais uma forma de fazer a pessoa se expressar, de ajudar, de ajudar que a pessoa se expresse, que fale, né, dos conceitos do que tem dentro dela, que é um desenho. Ela mostra um desenho de um casal, o homem está meio olhando para o lado, e pergunta, na realidade o desenho não está dizendo nada, e pergunta para ela o que ela está vendo naquela figura. E ela faz uma descrição de uma situação de traição, onde aquele homem da figura, uma hora é o marido, outra hora é o amante, e aí a psicóloga percebe, vai deixando ela à vontade, chega uma hora ela fala, sim, com muita culpa e com muito receio, com muita vergonha, de que ela apanhou, mas ela merecia, a culpa era dela. Por quê? Porque ela traiu o marido. E a psicóloga tenta explicar para ela que não importa o que aconteceu, mesmo que o que ela tenha feito não foi uma coisa que está dentro do combinado delas, e agora cá para nós um parênteses meu, você trair não é ilegal, pode ser imoral, pode ser totalmente contra o combinado de um relacionamento, pode ser uma coisa que magoa muito, pode ser uma coisa... Mas você bater uma coisa aí é crime, isso é contra a lei. Bater numa pessoa, agredir, machucar. E aí tenta mostrar para ela de que não, ok, pode ser que ela tenha feito coisas e isso pode ser resolvido por outros caminhos, nada justifica que ela tenha sido agredida, que ela apanhe, mas ela tem esse sentimento de que não, eu mereci, eu fiz alguma coisa. E toda mulher tem alguma sensação de que fez alguma coisa errada, ou porque foi o marido, seu companheiro, o agressor, né, a convenceu, só estou te batendo porque você fez isso, porque aconteceu aquilo, e aí ela entra desse lado de que eu tenho mais é que ficar quieta, porque eu também errei, só que toda agressão física, ela não pode ser justificada, ela é totalmente justificada. A pessoa que agrediu, ela tem dentro dela toda uma forma de agir, de funcionar, que é dela, é de quem agrediu. Você não pode dizer que a vítima mereceu, ela que provocou, ela que fez aquilo, não. E aí entra, voltando para a história do marido, na hora que mostra uma figura para ele também, ele conta toda uma história de um pai violento,
E aí, entrando na história dele, se descobre, ele viveu com um pai violento, um pai que agredia a mãe. Então ele teve todo um histórico de sentir dor pela mãe, de sentir culpa por não ter protegido a mãe, de sentir que estava num ambiente injusto, num ambiente onde ele não conseguia fazer nada, onde a raiva dele também explodia dentro dele. Então você vê que ele veio trabalhando uma raiva e uma dificuldade de regular as emoções dele de longa data, de infância, de muito tempo. Por isso que eu falo, né? Por isso que eu faço alguns vídeos aqui com relação a trabalhar essa autorregulação emocional, o quanto que isso é importante, porque as pessoas saem fazendo coisas totalmente desproporcionais ao que está acontecendo ou injustificado ao que está acontecendo. E tudo isso que vai contando da história dele, como eu falei, explica, mas não justifica. E é engraçado que nesse caminho do foi só uma vez, ele tenta argumentar isso muitas vezes, né? Não, mas foi só uma vez, eu não sou assim. E a história dele mostra que ele é assim, ele vem trazendo dentro dele. Inclusive vai mostrando situações dentro de casa onde a violência já ia aparecendo em outras doses, né? Por exemplo, ele queria trabalhar sossegado, concentrado dentro de casa, então ele pedia para a mulher sair. A mulher saía da própria casa, ia para a rua, sei lá, fazer qualquer coisa para deixar a casa. Ele não queria o ambiente, a sala, não, a casa. Então ela saía da casa, ia para a rua, sei lá, inventar qualquer atividade para que ele ficasse sozinho dentro de casa. E até ela justificava, não, porque ele precisa se concentrar, porque ele precisa... O que justifica você mandar uma pessoa que mora ali? Não fique na sua própria casa porque eu quero, eu preciso. Não, você que tem que se reorganizar e encontrar outras formas de você realizar o seu trabalho sem incomodar as outras pessoas a esse ponto, a esse nível. Só que ele tudo vai sendo amenizado, porque as coisas começam pequenas. Esse é o detalhe. As coisas vão começando pequenas, as pessoas vão se acostumando, vão considerando, isso não é tanto problema, daí a pouco tá falando mais alto, não é tanto problema, ele tá nervoso. Aí a pouco dá um tapa na mesa, dá um soco na parede, não, é porque tá nervoso. Porque vai meio que se acostumando e achando que é o jeito da pessoa, mas nada disso justifica. A pessoa precisa, assim, é que a pessoa não percebe, nem ela percebe. Como ela viveu dentro de um ambiente que acontecia esse tipo de agressão, para ele tem essa questão da naturalidade, é natural. E quanto a essa história do só uma vez, tem um argumento bem interessante, né? Que ele insistindo para a psicóloga, não, foi só uma vez, e a psicóloga fala, bom, então se você jogar ela pela janela só uma vez, tá tudo bem, né? Porque foi só uma vez. E não, né? Foi grave, vai ser grave o suficiente, vai ser definitivo na vida de uma pessoa, né? Passar por isso. E aí vai mostrando no desenrolar, a esposa vai tendo coragem de ir contando as coisas que aconteciam dentro de casa e as coisas que aconteceram naquele dia fatídico, né? Da grande briga, onde ela saiu ferida. Aí ela acaba contando que não foi só a torção no braço, pegar no braço dela, não, ele tinha moto, ele tinha um capacete, ele deu com o capacete no estômago dela várias vezes. E como que aquilo pode ser considerado assim, não, tudo bem, tá normal, foi um ato, foi um acidente. Ele repetia muito a questão do acidente, foi um acidente, eu não queria te machucar, eu queria só te segurar para parar a briga. E de repente fala assim, várias pancadas de capacete no corpo dela, foi para quê? Não, foi para agredir. Então a pessoa tem dentro dela essa necessidade, essa vontade de agredir, e quando acontece alguma questão de insatisfação da vida dela, ele vai repetir, ele vai fazer, ele vai executar. E depois, no final, ele desce para dar um soco numa pessoa que tinha derrubado ele, estava parado na moto, estava estacionando, a pessoa dentro do carro saiu, que era um perseguidor da psicóloga, que é uma história paralela que vai correndo.
E no final nada se explica muito bem. É daqueles filmes que eu não gosto muito de final, mas eu ainda estou pensando nesse tipo de final. Aquele final que não fecha, não finaliza, não conta o que aconteceu. Quem era aquele perseguidor, por que ele estava ali, mas ele estava ali por conta de insatisfação de algum trabalho que ela estava fazendo com a esposa dele. Porque ele falava, que você está falando para minha esposa? Ele estava muito transtornado e ela estava botando clareza dentro da cabeça da esposa, com certeza, porque é isso que se fazia naquele lugar. E quando mostra que ele desce e agride esse homem, esse outro homem, mostra que não é só uma vez, e não é só com uma pessoa, e não é só numa situação, né? Não é só dentro de casa, não é só a questão emocional, não, porque eu fui traído, então se eu fui traído, isso justifica que eu tenha me transtornado, justifica que eu saia batendo nas pessoas, só que nada justifica. Ah, então você tem que ser agredido, você tem que ser derrubado da moto, você tem que ser traído e ficar quieto? Não, você pode conversar, negociar, se entender, sair de cena, pode falar para a pessoa o quanto menos agredir essa pessoa. Nada justifica em nenhum lugar. Nada justifica que a pessoa seja punida fisicamente por alguma coisa errada que ela fez. Você tem 1000 outras maneiras, tanto legais como comportamentais, para lidar com essa situação. E por que eu estou falando isso também? Porque é muito comum, indo agora, continuando dentro de casa, mas indo para outro grau de relacionamento, que são as crianças, que são os filhos. Até pouco tempo era quase que unânime em todas as casas, agora não é unânime, me parece, mas ainda existe muita gente defendendo a chinelada, a paulada, o desmerecimento, o xingamento de uma criança. E por mais que às vezes a pessoa não perceba, ainda acontece muito dentro de casa. Se a criança deixou o quarto bagunçado e você fala assim, não, olha, é importante ter o quarto organizado, vamos lá organizar o quarto, é uma coisa. Outra coisa é você chegar e falar, como você é bagunceiro? Você está dando um nome, você está xingando de bagunceiro, né? Você está agredindo, você está querendo afetar, está querendo mobilizar uma criança emocionalmente para que ela, estando mobilizada, faça o que você quer. É a mesma coisa da agressão física. Eu vou te agredir fisicamente para te mobilizar tanto para que você faça o que eu quero. E meio que estava dando certo com a esposa, porque ela estava caindo na dele. Não, foi só uma vez, não está justificado. Não, eu quero um casamento. E a vontade dela de continuar nesse casamento é muito clara, né? De que fez um investimento, escolheu uma pessoa, casou com essa pessoa, saiu da casa dela. Então ela quer continuar esse relacionamento e quer que ele seja bom. Ela só não quer consertar, porque ela prefere fazer de conta que não aconteceu ou que não foi tão ruim assim, só que não é assim que se conserta, isso se mantém, né? Como eu falei, tanto é que ele agrediu mais uma vez ela dentro do consultório da psicóloga, quando ela teve que sair por algum momento, e ela recebeu uma ligação dessa pessoa com quem ela teve um caso, ela não atendeu e ele agrediu de algumas formas, né? Na primeira foi forçando, pegando a bolsa dela que ela não estava permitindo, ela estava segurando, ele pegou forçado, mais uma agressão, abriu o celular dela, outra agressão, viu de quem era a ligação e começou a gritar e ela falando, mas eu não atendi. Para ele não importa que você não atendeu, eu tô transtornado com o fato da pessoa estar ligando para você. E isso foi suficiente, de novo, para segurar ela, para agredir fisicamente e verbalmente e por todos os caminhos. Você vê que quem está do lado de fora tem formas de pensar que parece que é muito lógica. Fala assim, se ela não está contente no casamento, que saia do casamento. Não é fácil você decidir sair do casamento, porque tem tanta coisa acontecendo, tem tanta expectativa, tem tantos impulsos, né? Como teve o impulso dele de bater, teve o impulso dela de repente, arrumar alguém fora do casamento. E tem todas as sensações que envolvem, então todas as expectativas, que apesar dela ter saído com o rapaz, para ela também foi só uma vez, para ela também tinha expectativa de continuar o casamento. Foi só uma vez que você me agrediu? Foi só uma vez que eu te traí? Vamos continuar? Então não tá igual para todo mundo? Parece que não, né? Cada um, ou ela aceitava o só uma vez dele, mas ele não aceitava o só uma vez dela. Então,
chega-se, por isso que o filme não tem um final, voltando, às vezes me irrita um pouquinho esses filmes sem finais, que não conta, e aí, o casal reatou, ele conseguiu se entender, se reconstruir a sua história de vida, a sua cabeça, conseguiu se transformar numa pessoa que regula suas emoções, o filme não conta. Eu acho que o lado bom de não contar é porque a vida é aberta mesmo, né, para cada casal vai ter um final diferente. Vai ter casal que pode ser que entenda, que ele bote a mão na consciência e perceba, pode ser que a mulher também se conscientize e perceba o quanto que ela estava errada de ficar lá, indo lá passar pano para ele, de que não, ele fez uma coisa errada, o quanto que ela também se entenda nesse casamento e perceba o que ela quer desse relacionamento, consiga se expressar e falar para que não seja necessário ela encontrar outra pessoa fora para dar um pouco de alegria na vida dela. Porque você imagina, você está num casamento onde eventualmente você tem que sair de casa para o cara trabalhar, como é que você se sente com a mosquinha do cocô do bandido que essa pessoa está ali com a sensação para ter que lidar com esse tipo de coisa? E o que você acha? Você já viu situações assim foi só uma vez? E você percebe que tem todo um histórico, tem toda uma raiz construindo essa vez, e que essa vez na realidade acaba sendo a tampa que saiu ali do pote, que abriu e dali para frente vai continuar explodindo, mesmo com a sensação de foi só uma vez que eu tirei a tampa do pote, foi só uma vez que eu explodi. O que você acha dessa história toda? Você já passou por isso? Você viu alguma situação? Coloca nos comentários, vamos conversar sobre isso. E se você está passando por uma situação parecida e percebe que você precisa de um acompanhamento assim para se entender como essa mulher, ela foi para terapia, ela não sabia nem para quê. Ela foi para terapia primeiro com a sensação de que ela precisava defender o marido e acabou ficando lá e descobrindo que ela precisava de ela se entender, qual o papel dela e tudo que estava por trás dessa sensação de ser a pessoa que foi agredida. Coloca nos comentários. Se você percebe que você precisa de uma ajuda psicológica e um dos nossos profissionais for escolhido, vai ser muito bem recebida. Obrigada por me assistir.